piscicultura nem sempre é lembrada como uma atividade agropecuária, mas ela garante a segurança alimentar ao promover a sanidade dos peixes criados. A criação de peixes cresceu e se profissionalizou muito no Brasil, com investimentos na agroindústria, na infraestrutura de comercialização e na logística. O Brasil produz mais de 750 mil toneladas de peixes de cultivo por ano, dos quais quase 60% são de tilápias. Neste ano, em abril, ampliamos a capacidade de exportação com a habilitação de 11 estabelecimentos brasileiros de processamento de peixes pela China. A piscicultura é uma alternativa rentável e segura para a agricultura. E no programa de hoje, para falar mais sobre as bases de sustentabilidade para a atividade de piscicultura no Brasil e sobre a adaptação de espécies nativas para os sistemas de criação, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, recebe Alexandre de Freitas, chefe da Embrapa Pesca e Aquicultura, sediada em Palmas, no Tocantins. Olá a todos, bem-vindos ao programa Brasil Verde, no canal AgroMais. Esse programa é dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós poderíamos começar tratando da agropecuária e da sua sustentabilidade, analisando o caso do algodão, da soja, do café ou do leite. Mas não, nós estamos inaugurando aqui com a piscicultura. Muita gente não imagina que a piscicultura faça parte até da agropecuária, mas é uma atividade muito relevante. Por um lado, porque para alimentar os peixes, para produzir ração, a gente precisa de milho, precisa de soja, etc. Precisa da agricultura. Em segundo lugar, ela representa uma alternativa de renda para muitos produtores rurais em todo o Brasil. E a produção de peixes tem crescido muito no nosso país. Para tratar disso, nós vamos conversar hoje com o Alexandre de Freitas. Ele é chefe-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica sediada lá em Palmas. Ele sabe tudo desse assunto. Eu queria dar as boas-vindas a ele, ao nosso programa, e que ele começasse nos explicando por que a piscicultura é importante, não só para a segurança alimentar, mas também para o meio ambiente. Olá, Evaristo. Muito bom estar com você nesse primeiro programa. Que bom que você escolheu piscicultura. É um tema tão caro para todos nós. O Brasil, um país com tanto potencial hídrico. Olha, a piscicultura é importante porque eu considero o piscicultor um protetor das águas. Eu acho que é um grande exemplo que nós estamos dando e vamos continuar dando para o mundo, é produzir peixe, cuidando da qualidade das nossas águas. O piscicultor, e é um motivo muito simples de entender, o piscicultor ele precisa de uma água de boa qualidade para que o seu cultivo tenha boa produção. Então, ele cuida da água, ele precisa cuidar da água como uma questão vital para a sua atividade. Isso é um aspecto que está diretamente relacionado à sustentabilidade. Outro ponto que eu também poderia destacar é que a piscicultura ela se desenvolve em pequenos espaços, não temos de grandes áreas para abrir uma piscicultura. E eu entendo que a nossa piscicultura, não é? Ela está preservando a biodiversidade dos rios, do mar, não é? Porque ela substitui uma pesca muitas vezes predatória, muitas vezes acima da capacidade do ecossistema, não é? Então ela está aliviando e permitindo a recuperação, não é? Dos peixes, quer dizer, da fauna, da biodiversidade, dos rios e dos oceanos, porque no mundo inteiro a pesca me parece que não cresce mais, não tem como crescer, ela está virando pesca predatória. E para ter peixe, o melhor é criá-los em fazendas com tecnologia, é isso mesmo? Agora, recentemente, o laboratório e mostra exatamente esse quadro que você está apresentando. Já há alguns anos ela vem estabilizada, ela não consegue mais suprir a demanda crescente de pescado no mundo. Nós temos, o consumo cresceu nas últimas décadas na ordem de 100%, ou seja, dobrou o consumo de pescado, e a pesca praticamente não cresceu, o fornecimento por meio da pesca não cresceu. No entanto, a aquicultura, que engloba aí a piscicultura e as outras modalidades, ela cresceu para mais de 500%. Então, o pescado que hoje nós consumimos, inclusive,
já tem predominantemente sua origem na aquicultura. Ao investirmos em piscicultura, nós tiramos a pressão da pesca. E aí nós vamos conseguir permitir com que os estoques pesqueiros eles se recuperem. Esse é um aspecto relevante. A aquicultura também tem um aspecto que eu considero importante para ser dito. Nós temos, quando a aquicultura se estabelece, ela escolhe em geral uma espécie ou poucas espécies. Quando eu lanço uma rede, eu trago várias espécies. Algumas que têm importância de mercado, outras que nem tanto. Então, assim, a aquicultura direciona para aquilo que o mercado quer consumir. Então, também diminui essa pressão na pesca, né? Excelente. Então, quando a pessoa vai no supermercado, né, ou vai num restaurante e vai comer ali um peixe, né, um St. Peter, o que seja, ela pode ter certeza que ela está consumindo um alimento saudável, um alimento produzido em excelentes condições, né, e ao mesmo tempo está contribuindo para a preservação do meio ambiente. Agora, apesar desse crescimento, Alexandre, eu fico impressionado que você vai em Manaus, você vai em Belém para falar de cidades que estão na beira de grandes rios, próximas do oceano, no caso de Belém, você vai em Marabá e você encontra que parte do mercado de peixe está sendo suprido pelo pangaço, por peixe que vem lá do Vietnã. Quer dizer que o Vietnã abastece as cidades da Amazônia em peixe, com rentabilidade, porque para chegar lá ele tem que estar ganhando dinheiro, né? Como é que isso é quase uma coisa quase que inaceitável? Como é que o Brasil não consegue, na Amazônia, abastecer? Quem está produzindo peixe? Como a gente pode evoluir nessa situação? Você podia comentar um pouco para nós a importância de ter uma evolução, uma mudança nesse mercado? Varisto, você toca num ponto interessante, né? Eu estou em Palmas, às margens da ferrovia Norte-Sul. E eu sempre faço esse paralelo. A soja passa aqui no trem, vai lá para a China, para os outros países, eles transformam em peixe e conseguem vender para nós e colocar numa região que poderia estar abastecendo o mundo de peixe, como essa região em que eu estou, que é a bacia do Araguaia-Tocantins, inclusive, e também a região amazônica, que tem uma disponibilidade hídrica invejável. Eu acredito que à medida que a piscicultura ela ganhe em inovação e essa inovação se traduz em competitividade, nós vamos conseguir também superar essas barreiras. Acho que tem um entrave ainda, infelizmente, grande, né? Toda vez que nós fazemos uma análise, quais são os gargalos da piscicultura, em geral, o primeiro item é a questão ambiental, é a dificuldade de se licenciar uma propriedade, e à medida que isso for sendo simplificado, que essa visão, às vezes equivocada, equivocada sobre a piscicultura, ela vai sendo vencida pelos órgãos ambientais e pelo normativo brasileiro, nós vamos avançar muito na piscicultura, não tenho a menor dúvida. E vamos superar esses absurdos. Não faz sentido. Eu mesmo já consumi um filé de pangaços à margem do Tocantins. Até por curiosidade, eu não acreditei. Quando eu consumi o peixe, eu disse, olha, isso aqui não é peixe nativo. Aí fui perguntar ao maître qual era aquele peixe que ele tinha me servido. Ele disse, olha, é panga. Que lamentável, né? Esse talvez seja um grande desafio que nós temos que enfrentar e vencer. Tornar o Brasil um grande produtor de peixe para o mundo. Eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir isso, com tecnologia, com condições internas razoáveis e com empreendedorismo. Nosso piscicultor é empreendedor. Então, acredito muito que nós vamos vencer essa batalha. Então, me parece que nessa guerra, que tem muitas batalhas para a gente conseguir ser mais rentável que o Vietnã, né?
e fornecer peixe aí na Amazônia para o nosso pessoal em todo o país, né? Ser mais competitivo que o Vietnã, etc. Nós precisamos, parece que a primeira batalha é vencer essa enorme burocracia, não é? Que muitas vezes até criminaliza o produtor rural, né? Trata ele como se ele fosse um mal intencionado, como se fosse alguém que quisesse destruir o meio ambiente, quando ele vai trabalhar pela qualidade da água, vai trabalhar pela sanidade. Nós sabemos que os peixes criados em cativeiro têm muito menos parasitas e vermes, né, do que peixes que são pescados na natureza, etc. A vantagem é muito grande. Agora, uma das coisas que me anima muito, né, na piscicultura brasileira é comer peixe brasileiro. Mas ainda no Brasil, a tilápia é quem domina, né? Acho que 40% da piscicultura, você pode dizer um pouco melhor, no Brasil. Eu não tenho nada contra a tilápia, é um peixe muito bom, mas eu prefiro comer um tambaqui, eu prefiro comer pirarucu, eu prefiro comer outros peixes, né, brasileiros. O que a Embrapa, o que a pesquisa está fazendo para trazer e dar um maior espaço para essas espécies brasileiras, tanto na criação como no processamento e então na nossa mesa? Tecnologia, né? Você está correto. Os peixes nativos brasileiros, eles são especiais em termos de sabor. O tambaqui, que você citou, é uma carne saborosíssima. A tilápia, ela ganhou o mercado por sua praticidade e também por sua produtividade. É bom que se diga que, assim como em outras culturas, a estratégia do Brasil lá atrás foi investir em espécies exóticas para ganhar tempo. Nós precisávamos alimentar um país inteiro, nós precisávamos pensar em mercados externos. Então, ter trazido espécies exóticas para o Brasil não foi uma decisão equivocada, muito pelo contrário. Nós temos o caso da soja, nós temos o caso do Nelore, nós temos, enfim, podemos falar aqui de muitas espécies em que hoje nós somos grandes produtores, como frango, suínos, e essas espécies são exóticas. E a tilápia veio cumprir um excelente papel. E está cumprindo. Hoje nós estamos começando uma caminhada de conquista de mercado internacional com a tilápia, começando a exportar um crescimento considerável, mas ainda uma participação pequena, mas eu particularmente acredito que esse é um caminho sem volta. Bom, e o que a Embrapa faz em relação à espécie nativa? Desenvolver tecnologia, que já tem suficiente para a tilápia, que é o caso que a gente está comparando, mas desenvolver tecnologia que consiga tornar, no caso aí, o tambaqui competitivo em termos de produtividade, em qualidade de carne, em processamento. É importante que sempre tenha isso em mente. Esse peixe vai passar por uma linha de processamento, então nós temos que pensar num peixe que atenda aos requisitos do mercado e que facilite o seu processamento. E que tecnologia? Primeiro, melhorar os aspectos reprodutivos. Nós não tínhamos até então um programa de melhoramento para tambaqui. A Embrapa está montando a base desse programa de melhoramento. Nós já fizemos um trabalho muito interessante. Acabamos de lançar uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Recursos Genéticos, em parceria com a nossa unidade e a Embrapa Informática, que é o Tamba Plus, que já tem relatos aí nos produtores que são parceiros nossos, que estão utilizando a tecnologia, de ganhos. Então, desenvolvendo a parte genética e também uma ração. Até hoje nós não temos uma ração específica para tambaqui. E esse é o trabalho que a Embrapa, acredito que em breve nós vamos estar oferecendo um conjunto de informações suficientes para que tenhamos essa ração e outros aspectos tecnológicos importantes. Quando a gente olha os grandes produtores de peixe no mundo, a China é de longe a maior liderança, né, na produção de peixe, quase aí produz por ano 2 milhões de toneladas de peixe. Nós estamos no Brasil produzindo aí, não chegamos a 800 mil toneladas, mas mesmo assim a China importa, né? Importa peixe, e o Brasil começou a exportar para a China. Agora em abril, graças ao trabalho da nossa ministra aí, Tereza Cristina, de vocês e de muita gente,
ela habilitou 11 estabelecimentos de processamento de peixe no Brasil, que estão em 9 estados diferentes, né, do país, em Bahia, em Goiás, em Minas Gerais, no Mato Grosso, Paraná, acho que Santa Catarina, São Paulo e até Roraima, né, a exportar pescado para a China, né? Então, muita gente pode achar isso uma contradição, né? Fala, poxa, mas falta peixe aqui, estamos exportando. Isso acontece até com o trigo. O Brasil é um grande importador de trigo, mas existe exportação de trigo no Brasil, porque depende de época, de oportunidade. Então, nós podemos crescer também, né, não só no mercado interno, mas também na exportação, não é isso? Sim. Se nós olharmos para nós mesmos, nós ainda importamos 1/3 do pescado que consumimos. Ou seja, nós temos espaço também no mercado interno. Mas você citou a China, e eu vou citar outro caso muito emblemático para mim, que é a exportação de tilápia para os Estados Unidos. É um mercado muito mais exigente, inclusive. Então, assim, nós vamos ganhar mercado, não tenho a menor dúvida, porque o produto brasileiro é muito bom. E à medida que nós tivermos uma produção de tambaqui sustentável, competitiva, nós vamos também conquistar mercado internacional com esse peixe. O chinês, ele espertamente, ele já está produzindo o nosso tambaqui. Ele sabe do potencial do peixe, tanto para consumo interno, como também para comercialização. Porque o chinês, ele tanto consome muito, como ele também comercializa. Então, eu acredito que nessa balança que nós temos que olhar, nós vamos ganhar muito com a exportação e vamos abrir possibilidades para essa produção crescer internamente. Um aspecto que você citou, Evaristo, que é importante que se diga, quando você fala na marginalização do piscicultor. 90% dos nossos estabelecimentos da piscicultura estão situados em pequenas áreas. Então, nós, na realidade, nós estamos empurrando esse pequeno produtor para essa marginalidade. É aquele produtor, eu já visitei produtores que em 2, 3 tanques e sustentam sua família, vendem, comercializam, mas não conseguem acessar o licenciamento, que é burocrático, que é difícil. Uma vez visitei um produtor aqui no Tocantins e o extensionista que me levava até a ele sabia da existência dele, dava assistência técnica, e quando me apresentou, aí ele disse assim, eu sempre acho que ninguém vai saber que eu produzo peixe, porque eu produzo aqui escondidinho. Isso não é bom, porque a gente acaba não tendo os números, a gente não consegue, esse produtor muitas vezes não consegue acessar as políticas públicas de financiamento, de incentivo. Quer dizer, à medida que a gente simplificar para esse produtor fazer seu licenciamento, se regularizar, todos ganham. Ele ganha, a sociedade ganha, e nós vamos ver o quão pujante é a nossa piscicultura. Paraná, o Sul agora teve um crescimento fabuloso em termos de volume de produção, puxado pelo Paraná. São Paulo também teve um crescimento espetacular. Qual foi o caminho? Facilitar o licenciamento, a regularização das pisciculturas. Rondônia, o produtor de peixe nativo do país. Um trabalho fabuloso de política pública que facilita a regularização do licenciamento ambiental. A base da produção de Rondônia é a pequena produção, é a agricultura familiar. Então, ao simplificar, nós estamos tendo essa margem para um ambiente formal, legal e que só temos a ganhar. As pessoas têm que saber, não é, que muita gente que estabelece regra aí nos estados, faz exigências burocráticas, coisas dificílimas de serem atendidas pelos produtores rurais, são pessoas que não têm a menor noção do que é a piscicultura, não têm a menor noção que é lidar com uma espécie dessa, que é um produto perecível, altamente perecível. Você tem que obedecer normas de higiene, de segurança. Então, os estados que tiveram a visão, que os governadores, que os secretários, que as assembleias legislativas tiveram a visão de, não é facilitar a coisa errada, não,
de desburocratizar, de não penalizar o agricultor, de não criminalizar a priori o agricultor, tiveram avanços enormes. Eu acompanho já há 30 anos lá Rondônia, pequenos agricultores em Machadinho do Oeste. É impressionante como melhorou a renda e eles exportam esse peixe lá para Manaus. Mas é toda uma logística, né? A pessoa vem buscar o caminhão refrigerado, leva para o porto, vai pela hidrovia. Então, existe toda uma indústria de transformação. São frigoríficos cifados, como a gente diz, que o Ministério da Agricultura acompanha. É feito com muito profissionalismo. Tanto que nos Estados Unidos, como você citou, é um mercado importantíssimo para nós, porque a gente exporta filé de tilápia, né? A gente exporta já um produto processado com alto valor agregado. Você talvez possa também nos comentar sobre isso, quer dizer, o Japão, acho que os 3 grandes importadores nossos é China, Estados Unidos e Japão, né? Mas nesses casos, nesses 2 últimos, de um produto de alto valor agregado. Quer dizer, tem tecnologia, nós podemos avançar. Agora, é necessário desburocratizar, facilitar a vida desse pequeno produtor, que é a grande maioria, não é, dos piscicultores brasileiros, não é isso? Um passo importante que foi dado agora, essa semana, tem 15 dias, pouco mais, algumas semanas atrás, é a aprovação pelo Congresso e sanção da presidência de uma medida provisória que simplifica o acesso aos espelhos d'água da União. Imagine só, Evaristo, nós temos um potencial ainda pouco utilizado em relação aos espelhos d'água. Estou aqui às margens de uma hidrelétrica. O Brasil tem várias hidrelétricas, de grande, de pequeno porte, de grande a pequeno porte. E esses espelhos podiam estar sendo utilizados para a produção de peixe. Eu dou sempre como exemplo, e eu acho que é um exemplo para o mundo. Na década de 30, o Denox ele estabeleceu uma estratégia para o Nordeste, construir barragens e, nessas barragens, colocar peixes. Ora, na região mais seca do país, você produzir peixes parece uma contradição. Não, era um desafio que foi vencido. Até bem pouco tempo atrás, o Ceará, encravado no semiárido, era o principal produtor de tilápia. O Pernambuco hoje ainda é um estado importante na produção de tilápia. Por quê? Aproveitar bem aquilo que nós temos. Nós temos um potencial imenso para explorar em termos de barragens. Nós temos barragens no país inteiro. No próprio Nordeste, que é esse exemplo que eu estou te dando, né? Isso tudo pequena produção. Eu considero sempre uma audácia, né? Pode falar, Evaristo. Não, você tem toda a razão. Eu queria te agradecer por sua disponibilidade, participar hoje aqui conosco, levar, né, a quem está nos assistindo essa informação sobre um segmento tão relevante para a agropecuária nacional, que é a piscicultura, relevante para a nossa saúde. Agora é um momento, muita gente preocupada com saúde. Comam peixe, é um alimento saudável e cada vez mais melhor, graças às inovações, à tecnologia, a um setor tão dinâmico dentro da agropecuária nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Evaristo. Coma peixe. A piscicultura brasileira fornece produtos de qualidade, saborosos e sustentáveis.